Urgente, uma cidade russa está em desastre. O Kremlin quis congelar a Ucrânia, mas o gelo atingiu a própria Rússia. As forças armadas da Ucrânia começaram uma ofensiva de forma inesperada. Com uma manobra ousada, estão expulsando o furacão de nossa terra. O contra-ataque dos nossos em uma direção inesperada tornou-se uma surpresa fatal para Moscou. Choque. Eles tinham medo de relatar isso a Putin. Armazéns que continham drones na Rússia foram completamente destruídos. Milhares de drones foram destruídos. Não há nada com que se possa atacar a Ucrânia neste momento. Um avanço histórico. Arsenal ucraniano da Europa. Agora, nossos mísseis e drones se tornarão o escudo oficial do continente. Enquanto o complexo militar industrial ucraniano se torna o principal braço do Ocidente, o Kremlin se esforça ao máximo para conter a situação. Detate com o ditador. Zelensky e Putin estão à beira de um confronto final. Inevitavelmente, a portas fechadas, um mecanismo secreto já foi posto em movimento. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Urgente. O bumerangue da vingança voltou para os russos. Enquanto o Kremlin tentava congelar a Ucrânia, o inferno gelado bateu à porta dos próprios russos. Uma cidade inteira na Rússia foi declarada zona de catástrofe, um apocalipse gelado. O país está sendo engolido pelo gelo. Sobre como a região na Arábia está se transformando em um deserto gelado. Veja só. Frio intenso atingiu Moscou. Os serviços de limpeza urbana não estão conseguindo lidar com a nevasca em todo o país. Já em Donetsk, ocupada pela Rússia, as pessoas comemoram a neve porque podem derretê-la. Ela pode ser usada para lavar a louça e dar descarga no vaso sanitário. Como ninguém mais, outro exemplo de tempo nevado mostra as reservas que conseguiram derreter. Assim, uma mulher resolve o problema da falta prolongada de água. Ela está desaparecida há mais de 3 meses. A Rússia continua com seu terror energético. Putin já deu ordens repetidas para lançar mísseis balísticos contra a Ucrânia, a fim de deixar os ucranianos sem aquecimento e eletricidade. Está fazendo 20 graus abaixo de zero. A trégua energética acabou. A Rússia está de volta com um ataque direcionado à infraestrutura energética e ao setor residencial. A Rússia está bombardeando todas as regiões da Ucrânia, de leste a oeste, de norte a sul. A Ucrânia não resta outra opção senão atacar em resposta à infraestrutura energética do inimigo. Relatos indicam ataques à termoelétrica de Belgorod e à subestação Frunzenskaya. Gladkov reconheceu as graves consequências dos ataques à infraestrutura energética de Belgorod. Nós temos... Houve um grande volume de danos severos à infraestrutura energética de toda a cidade de Belgorod. Uau, até uma onda de explosão. A usina Luz foi novamente atingida. Em Belgorod, faltam luz e calefação. Os radiadores nas casas estão estourando e vazando em massa. O governador Gladkov disse que restaurar a energia na cidade não funcionou. Começaram a drenar a água dos sistemas. Um período extremamente difícil. Teremos que passar por mais uma, você e eu. Uma evacuação parcial teve início na cidade. Não apenas Belgorod. Toda a Rússia sentiu este inverno. Em Penza, ocorreu um blackout inesperado e o fornecimento de água desapareceu. Todo o bairro cedeu, mas tudo vai para o inferno. As autoridades oficiais não anunciaram a causa. Obviamente, aconteceu mais um golpe kármico. Chita, na região de Zabaikalsk, explodiu e começou a soltar fumaça. A usina termoelétrica local. Lá, a situação está realmente difícil. Está tudo pegando fogo, tudo piscando por lá. Extremo Oriente. Fronteira com a China. Blagoveshchensk relatou falhas na termoelétrica ao governo federal. Exige modernização e combustível urgente. Apagão. E esta já é a irmã Hetz que se alimenta de Pedro.
Na própria São Petersburgo, a eletricidade e o aquecimento foram cortados em um dos bairros devido a um acidente na rede de aquecimento desgastada. Alguns moradores ainda ficaram sem água quente, mesmo com a temperatura negativa na rua, e os moradores da cidade de Chelyabinsk ficaram sem aquecimento em um frio de 30 graus negativos. Hoje aqui está ainda pior. Aqui todo o prédio já está coberto de gelo. O acidente aconteceu na rede de aquecimento. O esgoto congelou. Os radiadores e canos estouraram. A crise russa foi consequência de anos de desgaste da infraestrutura e do subfinanciamento dos serviços públicos de habitação e utilidades. Putin escolheu financiar a guerra em vez de desenvolver seu país e corrigir os erros de anos de governo. Murmansk parece até um cenário de filmes apocalípticos. Nos prédios de vários andares, os canos estouraram. Aqui está. Neste exato momento, estamos subindo calmamente para o primeiro andar, onde percebemos que nem sequer há um pingo de luz disponível para nos guiar. A luz também acabou em Severomorsk. Essa cidade, aliás, é a principal base da frota do norte da Federação Russa. Pelo menos tem a aurora boreal. A verdadeira causa do acidente foram os postes obsoletos da Rossete, que pertencem ao Estado e são responsáveis pela transmissão de energia em todo o país. Além de fornecer eletricidade, a empresa é responsável pelo reparo dos postes de linhas de transmissão, fios e trabalhos de restauração em caso de emergência. Os moradores de Engels, na Rússia, de onde decolam aviões para bombardear a Ucrânia, ficaram no frio negativo sem aquecimento. Durante uma semana, a temperatura no apartamento era de 13 a 15 graus. Na Rússia, mais de 80% de toda a infraestrutura de transmissão de eletricidade está desgastada. O sistema de energia deles foi construído nas décadas de 70 e 80 e agora é difícil atualizá-lo por causa das sanções. O dinheiro para a modernização da rede elétrica fica nos bolsos dos gerentes, enquanto as tarifas de eletricidade estão aumentando. E isto, com licença, é para 40 a 50 metros quadrados. 33.829. Em Tushino, perto de Moscou, uma subestação simplesmente explodiu devido a uma sobrecarga de energia. Para evitar que eventos semelhantes ocorram em toda a Rússia de Putin, todo o sistema energético precisa ser modernizado. Mas isso requer pelo menos 10 trilhões de rublos. Bem, essa quantia o Kremlin decidiu investir na guerra contra a Ucrânia no ano passado. Por isso, os apagões vão continuar. Depósitos de drones russos explodiram. Putin está em choque sem aviso. Treinos de F-16 e manobras das Forças Armadas da Ucrânia destroem o inimigo em solo ucraniano. Contra-ofensiva em várias frentes. Os ocupantes estão se mantendo no limite. Confira todas as últimas notícias da linha de frente na reportagem. Vingança por Kiev e por toda a Ucrânia. Belgorod assume a vez dos apagões. O governador de Belgorod pede para não atacar mais Kiev e outras cidades ucranianas, pois depois disso vem a retaliação e a defesa antiaérea não consegue lidar com isso. Segundo o governador da região de Belgorod, mais de 500 prédios residenciais estão atualmente sem aquecimento em Belgorod. Além disso, a caldeira Lutch e uma série de outras empresas estratégicas de Belgorod foram desativadas. Em primeiro lugar, empresas do complexo militar industrial russo e, consequentemente, locais de permanência constante do efetivo do exército russo que eram abastecidos com aquecimento e eletricidade. As forças de defesa estão atingindo alvos estratégicos de forma gradual e confiante. Inimigo. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que as forças ucranianas atacaram um posto de comando de uma unidade aerotransportada russa na área de Sudza, na região de Kursk. Os defensores ucranianos também atacaram um depósito de munições russo nos territórios temporariamente ocupados, região de Kherson. Além disso, foi confirmada a destruição de 6.000 drones e componentes, bem como o dano a vários contêineres com drones, em decorrência do ataque a um depósito de Vantes na região de Rostov. Nestas imagens, caças F-16 destroem de forma épica um Shahed inimigo sobre a Ucrânia.
A vila de Ternovatoi, em Zaporizhia, foi completamente limpa dos ocupantes, relatam os soldados ucranianos. Em Zaporizhia, as forças ucranianas fizeram contraofensivas bem-sucedidas entre as regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Libertaram 2 povoados e avançaram mais em direção aos territórios ocupados da Ucrânia. As tropas russas avançam na região de Tikhoye, na região de Kharkiv, relatam os analistas do Deep State. Vale ressaltar que na região de Kharkiv é justamente na direção de Kupiansk que as forças de defesa da Ucrânia têm obtido sucessos táticos. A desocupação do assentamento de Zarizovo representa um sério sucesso tático de nossos defensores. Observa-se uma intensificação das ações dos ocupantes na direção de Volchansk. Também foi registrado avanço em vários assentamentos dos distritos de Bakhmut e Pokrovsk, na região de Donetsk. O ministro das Finanças do Zelensky, Scott Bessent, declarou que a Europa está comprando produtos petrolíferos refinados a partir do petróleo russo e colocando o comércio acima do apoio à Ucrânia. No momento, realmente foi registrado um aumento na compra de gás liquefeito e produtos petrolíferos por vários países europeus, principalmente pela França. Além disso, os países europeus compraram frutos do mar da Federação Russa no valor de mais de 700 milhões de dólares. E a declaração de BC é uma avaliação dura das ações dos países europeus. Ou seja, trata-se de um financiamento de fato por parte dos Estados europeus da fase ativa das hostilidades contra o nosso país. Os serviços de inteligência ucranianos publicaram informações sobre 21 empresas envolvidas no desenvolvimento e produção de sistemas não tripulados utilizados pelo Estado agressor na guerra contra a Ucrânia. Mais da metade delas ainda não está sob sanções de nenhum dos países da coalizão de sanções, o que permite ao agressor obter livremente tecnologias, componentes e financiamento, observam na GUR. Um avanço histórico. A Ucrânia começa a exportar armas e a conquistar o mercado europeu. Com urgência, Putin enfureceu. A desmilitarização impulsionou o complexo militar ucraniano. Mísseis e drones ucranianos custarão à UE. Veja a matéria para todos os detalhes. Um passo histórico para a Ucrânia, como afirmou o presidente Volodymyr Zelensky durante o 26º ano. Em países da Europa, começarão a operar 10 centros de exportação que se dedicarão à promoção e produção de tecnologias ucranianas. A Ucrânia está abrindo a exportação de seus produtos de defesa. O presidente também revelou um pouco sobre a geografia da cooperação. Hoje estamos abrindo a exportação. É muito confiável o fato de que a exportação está sendo aberta. 10 centros de especialistas na Europa já estarão funcionando em 2026. Isso inclui a Alemanha, os Estados Bálticos e os países nórdicos, ou seja, 10 representações. Em 2026, eles estarão operando na Alemanha e em meados de fevereiro já veremos a produção dos nossos drones na Alemanha. Eu receberei o primeiro drone. Também há uma linha de produção que opera no Reino Unido. As linhas de produção estão funcionando. Tudo isso são nossas tecnologias ucranianas. Agora, a Ucrânia, de fato, está entrando na corrida tecnológica mundial. Isso não é apenas o desenvolvimento de sua própria indústria de defesa, mas também o aumento das vendas de suas tecnologias no mundo. Apesar de o país já estar em estado de guerra há mais de 10 anos. Determinados produtos que hoje chegam em quantidade suficiente às tropas ucranianas e que não são deficitários, têm uma demanda extremamente alta. E os excedentes serão exportados para estimular a produção interna. Essa ideia já estava amadurecendo há muito tempo. E ela não diz respeito apenas, por exemplo, aos drones que são produzidos em grande quantidade na Ucrânia. Existem outros meios de ataque, assim como equipamentos que não são tão demandados nos pedidos anuais de defesa, é o que nós, diretamente o Ministério da Defesa e assim por diante. A exportação de armas ajudará a Ucrânia a cobrir o déficit de financiamento para a nova produção. Também ajudará a aumentar o orçamento do país. Os fabricantes ucranianos já esperavam por isso há muito tempo, pois suas capacidades estavam ociosas devido à falta de financiamento. E já existe há muito tempo uma demanda mundial pelas inovações ucranianas. Ao mesmo tempo, até pouco tempo atrás, a ideia de exportar armamentos ou tecnologias ucranianas parecia impensável, já que o complexo industrial militar ucraniano era deliberadamente destruído. Nestes 4 anos de invasão em grande escala na Ucrânia, nosso complexo industrial militar se desenvolveu de forma significativamente superior aos índices da década anterior. E isso é muito importante, pois
praticamente desde o início da fase moderna da independência da Ucrânia, nosso complexo industrial militar recebeu pouca atenção. Na verdade, não foi apenas pouca atenção, ele foi ignorado, vendido e desmontado. Praticamente em cada mandato de cada presidente, Kravchuk, Kuchma e assim por diante, houve uma completa degradação e destruição do nosso complexo industrial militar, especialmente sob Yanukovych. Isso atingiu seu auge. Sob Yanukovych, o complexo industrial militar da Ucrânia, ele foi deliberadamente simplesmente destruído. Somente a partir de 2014 começou o retorno gradual daqueles projetos que eram relevantes décadas atrás. A sua implementação, por exemplo, o mesmo complexo de mísseis antinave Neptune, que afundou na época o cruzador de mísseis Moskva, não permitiu a captura de Odessa e da região de Odessa. Mas, como destacou o presidente da Ucrânia, já nos próximos dias é esperado o lançamento de capacidades ucranianas na Alemanha. Isso não só permitirá que a Ucrânia ganhe dinheiro, mas também ajudará a proteger a Europa contra a agressão militar. Afinal, a segurança europeia moderna é impossível sem a experiência ucraniana. Hoje, as relações de segurança na Europa baseiam-se em nossas tecnologias e drones. Ou seja, falam lá sobre quem quer a cúpula e assim por diante. Proteção, drones. Existem vários projetos diferentes na Europa. Tudo isso será baseado, em sua maioria, em tecnologias ucranianas e especialistas ucranianos. O fundamento para a proteção da Europa está justamente nos desenvolvimentos ucranianos na área de sistemas não tripulados. E há uma explicação lógica para isso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz coisas absolutamente óbvias que são perfeitamente compreendidas também na própria Europa. Eles não possuem isso. Aquela base de conhecimento e aquela experiência que, por exemplo, a Ucrânia possui em questões de enfrentamento a um país como a Federação Russa. E, por exemplo, um ataque de 19 drones de espuma do tipo Erbir no espaço aéreo. Da Polônia, na época, mostrou que o sistema de defesa antiaérea polonês não estava absolutamente preparado para tais ataques. Se esses ataques ocorressem todas as noites, o sistema de defesa antiaérea da Polônia se esgotaria em menos de um mês. Em princípio, a Europa não está pronta para uma guerra com a Federação Russa. Infelizmente, eles ainda não compreendem plenamente todos os aspectos fundamentais e técnicos que são necessários para entender quais ferramentas específicas devem ser usadas para enfrentar e combater de uma maneira muito mais estratégica e eficaz a ameaça russa. E a Ucrânia, é claro, neste caso em particular, pode oferecer um suporte valioso e estratégico para toda a Europa, tanto tecnicamente, tecnologicamente, quanto com sua experiência. Putin repetidamente afirmou que deseja a desmilitarização da Ucrânia. Esse ponto foi uma das razões pelas quais Putin atacou a Ucrânia. Mas, mais uma vez, as coisas não saíram como ele planejava. E agora as tecnologias ucranianas são procuradas não só na Europa, mas em todo o mundo. Inevitavelmente, Zelensky e Putin frente a frente. Os segredos do acordo já foram divulgados. O fim da guerra está definido. O que acontece a portas fechadas nas negociações de paz? Quem está pressionando o Kremlin? Qual o plano para a Ucrânia? Abaixo seguem os pontos mais importantes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o ditador russo, Vladimir Putin, devem realizar um encontro pessoal para acertar as questões mais difíceis do acordo de paz. Do plano de paz de 20 pontos que serviu de base para as recentes negociações trilaterais, ainda permanecem sem solução. Apenas alguns pontos são as questões mais delicadas e complexas, que precisam ser resolvidas no nível dos líderes. Na verdade, trata-se da etapa final, quando os acordos técnicos já existem, mas a decisão política ainda não foi tomada. É justamente agora, segundo a avaliação da diplomacia ucraniana, que surgiu aquela janela de oportunidade, que pode tanto levar a uma paz real quanto se fechar por tempo indeterminado. Afinal, o impulso para as negociações, que hoje é impulsionado pelos Estados Unidos, pode enfraquecer já no outono, com o início das eleições intermediárias para o Congresso nos EUA. Em primeiro lugar, é um sinal pessoalmente ao presidente americano e, consequentemente, à sua administração, de que, em última análise, caso sejam criadas todas as condições necessárias, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não é contra um encontro pessoal com o ditador russo Vladimir Putin. O principal obstáculo para as negociações continua sendo a questão territorial. A Federação Russa exige o controle sobre toda a região de Donetsk. Para Kiev isso é inaceitável.
Segundo a Reuters, o lado ucraniano admite discutir formatos técnicos, zonas desmilitarizadas ou mecanismos econômicos, mas não a transferência de território. A usina nuclear de Zaporizhzhia permanece como um ponto separado de tensão. O Kremlin rejeitou a proposta do Zhytomyr de administração internacional do local e insiste em manter o próprio controle, oferecendo à Ucrânia apenas acesso à eletricidade. Para Kiev, isso significa a legalização de fato da ocupação e, por isso, tal cenário é rejeitado. Mesmo que acordos intermediários sejam alcançados, ainda resta um fator mais importante: a sociedade ucraniana. Segundo fontes da Reuters, quaisquer concessões territoriais submetidas a referendo provavelmente serão rejeitadas pelos eleitores. Em última análise, a guerra está acontecendo agora e a negociação, ou melhor, o processo de negociação está em jogo. Não está o território, nem apenas o controle sobre o futuro da Ucrânia, mas neste exato momento, o status de vencedor nesta guerra. Quem conseguirá se apropriar disso? O status orgulhoso. Em outras palavras, Putin não precisa apenas de 20% do território da região de Donetsk, mas sim de um anúncio estrondoso de que venceu, protegeu o mítico povo de Donbass, salvou os russos na Ucrânia e influenciou a desnazificação. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos propuseram uma nova rodada de negociações trilaterais para encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os grupos de negociação dos dois países devem se encontrar em território americano, em Miami, na próxima semana. Assim, as negociações, nas quais parecia que quase não havia mais espaço para manobra, tornam-se um palco onde a Ucrânia define a pauta da conversa. Em meio à guerra, à pressão dos aliados, às expectativas do Ocidente e às constantes tentativas de Moscou de impor suas narrativas, Kiev defende de forma consistente e firme seus próprios interesses. Super sensação. Na Ucrânia foi criado um míssil que faz Moscou tremer. O pesadelo balístico do Kremlin derruba os ataques do pedestal. A arma de retaliação já está pronta para transformar as profundezas do inimigo em um inferno em chamas. O desenvolvimento secreto saiu das sombras e começou a caçada. Todos os detalhes chocantes na reportagem. A Ucrânia terá novos mísseis balísticos. A empresa de defesa Firepoint está preparando para a adoção os mísseis balísticos FP-7 e FP-9. Os desenvolvedores dos mísseis informam que eles são significativamente mais baratos do que os análogos ocidentais e seu alcance permite atingir alvos estratégicos, no interior profundo da Federação Russa. Em relação à ogiva, este é um dos elementos padrão desses mísseis. Por exemplo, no míssil menor FP-7, trata-se de uma bomba americana de 500 libras, uma bomba aérea comum de alto explosivo FAP. Alô? A FP-9 é uma bomba aérea de alto explosivo mais potente de 2.000 libras. Naturalmente, sem a parte traseira, por isso ela pesa um pouco menos, mas é a maior bomba americana da Segunda Guerra Mundial. Foi declarado que o míssil FP-7 é um análogo econômico do sistema americano ATACMS. Ela é destinada a ataques de alta precisão a curtas distâncias. Uma modificação mais potente da FP-9 é capaz de atingir alvos a distâncias comparáveis à de Moscou ou São Petersburgo. A Firepoint anunciou a criação de 2 mísseis. Uma delas é mais ou menos para substituir o ATACMS, é a FP-7, com alcance de até bem, inicialmente falavam em 200 quilômetros, agora dizem até 300. E a FP-9 já é um míssil mais sério, com alcance de até 900 quilômetros. Bem, no início falavam em 800 a 850, mas os testes mostram um alcance um pouco maior. E as ogivas, respectivamente, se na FP-7 ela é relativamente pequena, cerca de 150 quilos, na FP-9 já é um míssil sério com ogiva de 800 quilos. A olho nu, é visível que os novos mísseis vão fortalecer as posições defensivas da Ucrânia. E os alvos dependem do tipo de ogiva. Se for uma ogiva penetrante, então são alvos protegidos. Se for uma ogiva convencional, bem, por exemplo, instalações industriais. Ou depósitos de empresas, ou seja, uma bomba de fragmentação basta perfurar o telhado e explodir no meio do ambiente. Se o alvo for um ataque contra posições de sistemas de mísseis antiaéreos, pode ser uma ogiva específica.
Lá onde há uma grande quantidade de submunições, basta crivar os reboques com equipamentos de radioeletrónica para que o sistema fique fora de operação por muito tempo ou seja completamente destruído. O Faypoint observa que, ao contrário dos drones ou mísseis de cruzeiro, os projéteis balísticos têm uma chance maior de romper a defesa aérea, ao redor da capital russa. Sim, e quando dizem que os sistemas de defesa aérea russos não podem ser espalhados por todo o território, mas isso nem é necessário. Basta criar algumas zonas de patrulha de caças e já será muito difícil atravessá-las, e o caça é a arma mais eficaz contra ataques aerodinâmicos de Deep Strike. Bem, mísseis de drones. Mas se usarmos balística, nesse caso a componente de caça é completamente excluída. Aviões não funcionam contra balística. Além disso, todos os sistemas de curto e médio alcance são excluídos. No momento, os mísseis estão passando por testes. A velocidade de seu desenvolvimento se deve à redução da burocracia para o setor de defesa. Espera-se que a codificação e a adoção oficial em serviço ocorram já em fevereiro deste ano. Choque. O domo escandinavo sobre a Ucrânia se fechou. O céu está selado. Os Shahed receberam sua sentença final. O sistema mortal já está a caminho. Suécia e Dinamarca investiram 1 bilhão para eliminar os drones russos. Veja todos os detalhes mais notórios. Eis a notícia. A Ucrânia receberá seus primeiros sistemas antiaéreos nos próximos 12 meses. Trident Mark II, projetado para destruir drones de ataque desse tipo. Shahed. A aquisição desses sistemas antiaéreos exclusivos foi financiada pela Suécia e pela Dinamarca como parte de uma iniciativa conjunta para fortalecer as forças armadas ucranianas. Defesa aérea por um total aproximado de 226 milhões de euros. A informação foi anunciada pelos ministros da defesa de ambos os países, Paul Johnson e Troels Lund, em uma coletiva de imprensa conjunta. Paulsen. O Trident Mark II é um sistema antiaéreo moderno da Biosystems. É baseado em um canhão Bofors de 40 mm, capaz de atingir alvos aéreos a uma distância de até 12 a 13 quilômetros, com uma cadência de tiro de 200 a 300 disparos por minuto. A própria instalação está montada sobre a base de um caminhão civil, um Scania com configuração de rodas 6x6, o que permite o rápido deslocamento utilizando vias públicas. O uso de munições programáveis Bofors 3P permite destruir drones, mísseis de cruzeiro e helicópteros com alta precisão, criando uma nuvem de estilhaços diretamente. Posicione-se estrategicamente bem à frente do alvo estabelecido, mantendo uma distância considerável e segura para garantir que todos os movimentos subsequentes sejam executados com a máxima precisão e eficiência possíveis dentro deste cenário específico de operação técnica detalhada. Alvos aéreos inimigos no chamado espaço aéreo baixo. Ou seja, estamos falando de UAVs do tipo Shahed ou Geran, respectivamente, e também do Gerbera. A mídia informa que a fabricação de um Trident Mark II leva cerca de 15 meses, e parte dos sistemas para a Ucrânia já está em produção. Espera-se que esses canhões antiaéreos se tornem uma solução relativamente econômica e eficaz no combate aos drones russos. Este é um dos elementos daquela defesa antiaérea que está sendo modernizada atualmente em nosso país. É evidente que esses elementos hoje compõem a luta direta contra os próprios drones por meio de armamento clássico, né? Ou seja, incluindo os canhões antiaéreos sobre os quais estamos falando, além de equipamentos antimísseis e armamentos correspondentes, bem como o uso de drones interceptadores e grupos móveis de fogo. Na véspera, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, anunciou a criação de uma cúpula antidrone ucraniana. Por ordem presidencial, mudamos a defesa aérea. Transformar esse sistema leva tempo, mas começamos agora para resolver a questão. Vamos criar uma cúpula antidrone sobre a Ucrânia. Um sistema que não reage apenas depois do fato, mas destrói a ameaça ainda no ar. Segundo Fedorov, a cúpula antidrone não é sobre o futuro.
É sobre sobrevivência hoje e a possibilidade de desenvolvimento da Ucrânia mesmo durante a guerra. Portanto, não se trata da cúpula israelense, tampouco do futuro domo dourado de Trump. Obviamente, essa será uma pergunta para os americanos, não para nós. Hoje, em primeiro lugar, a área do país é muito grande e o número de objetos que precisam ser protegidos é muito grande. Assim sendo, o mais importante é a segurança das pessoas. E hoje está muito movimentado. Não. Neste ponto, é fundamental destacar que estamos nos referindo exclusivamente a um único elemento que é central para toda a análise que estamos realizando neste momento. Nenhum país no mundo tem tanta experiência em combater ataques aéreos quanto a Ucrânia. Todos os dias e todas as noites, nosso país é atacado por centenas de drones inimigos. Em 2025, a Rússia lançou até 100 mil Shaheds e outros tipos de vantes contra a Ucrânia. Por isso, é necessário construir um sistema que funcione não de forma pontual, mas em todo o território nacional. Isso é uma defesa escalonada, não é, digamos assim, para que as pessoas entendam tecnicamente, não se trata de uma espécie de cobertura sobre o país, como se fosse realmente uma cúpula, como todos imaginam, visualizam, uma espécie de guarda-chuva. Na verdade, estamos falando justamente de uma defesa escalonada, né? Ou seja, isso envolve o trabalho da aviação leve, o trabalho da grande aviação militar, inclui também drones interceptadores, que, como eu disse, são um elemento, né? O uso clássico dos sistemas de defesa antiaérea e, consequentemente, o trabalho no ar, que é justamente a função da aviação, a destruição de alvos aéreos e também o trabalho terra-ar. O primeiro passo para proteger o céu ucraniano já foi dado. Trabalho conjunto, o Ministério da Defesa da Ucrânia e a empresa SpaceX bloquearam o funcionamento dos terminais Starlink para os russos. Os ocupantes reclamam em massa da impossibilidade de restabelecer a comunicação. E isso vai impactar a coordenação das ações do inimigo em toda a linha de frente. Isso é só o começo. Então, aí na Rússia não relaxem. A defesa ucraniana não enfraquece e está pronta para reagir a qualquer momento. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, acompanhe a próxima edição.